Licença. Obrigada. Onde você tá? Não, Carol, essa é a Fernanda. Ela faz parte do estágio de observação, tá bom? Então ela vai estar presente. Isso te incomoda de alguma forma? Está desconfortável? Não. Não? Tranquilo. Carol, meu nome é Renata, sou psicóloga aqui da clínica. Eu quero que você saiba que aqui é um ambiente seguro. Quero que você se sinta disposta a falar no momento certo, no tempo certo. Aqui é um ambiente sem julgamento. Eu estou aqui para te ouvir, para procurar te ajudar na demanda que você vai trazer para mim. Então, me conta um pouco sobre o que você está sentindo ultimamente. Bom, eu tava com muito receio de vir pra cá, obrigada por isso, mas eu tava com medo, meio nervosa, de não conseguir me explicar tudo que eu tô sentindo pra alguém ou pra você. Tava com muito receio de você me julgar também, medo de não conseguir falar tudo o que eu tô sentindo ultimamente. Mas no trabalho, eu tô sentindo ultimamente no trabalho muita pressão, tenho muita fobia social, muita ansiedade, eu não consigo me relacionar com ninguém, eu travo muito, sabe? As pessoas chegam para conversar, ainda mais onde eu trabalho, que é no supermercado, então as pessoas chegam para falar comigo, eu fico muito abafada, não consigo conversar direito com eles, eu travo, aí depois eu pego e saio correndo, vou pro banheiro. Então, a ansiedade, ela tá constante, tipo, em mim, sempre, e tá muito intenso. Minhas emoções também, toda hora muda, tá bem intenso. De vez em quando eu tô chorando, assim, sem saber o porquê que eu tô chorando, do nada. Depois eu já mudou tudo e já tô mais calma, então tá muito complicado, não tô conseguindo mais isso, não tô aguentando mais isso. Desde o ensino médio, então, até agora sem uma ajuda, então agora eu precisei procurar mesmo. Então, Carol, é importante isso que você me traz, mas não precisa ter receio de julgamento. Eu te falei que é um ambiente seguro. Você já deu um grande passo só de ter vindo começar a terapia, né? Porque você chegou num momento que tá quase, vamos dizer uma frase, explodindo, né? Vamos se dizer, não consegue controlar mais a sua ansiedade, isso é recorrente, né? Pelo visto, né? Pode se observar. E você sabe desde que momento que isso começou? Perdão. Na infância eu já tinha algumas crises, mas foi piorando mais, se intensificando, né? Na adolescência mesmo. Na adolescência eu tinha muito medo de se reunir em grupo, apresentar trabalho, conversar, falar. Então, no ensino médio foi onde foi pior mesmo. Minhas crises, eu dava crise o tempo inteiro. Eu não conseguia me relacionar. Tinha muitos barulhos, estímulos também, me atrapalham muito, muitos barulhos. Então foi mais na adolescência mesmo, no ensino médio. Aí depois pra cá, foi só piorando, foi ficando mais intenso, bem pior. Carol, pelo que eu percebo, seus sentimentos vêm intensificando cada vez mais, dia após dia, e de alguma forma afetando a sua vivência, né? Me conte um pouco sobre a sua história familiar, como é a sua relação com seus pais. Bom, no momento eu tenho até evitado um pouco a minha mãe, não tenho falado muito com ela, mas eu cresci num ambiente, a minha mãe ela sempre teve crise de ansiedade e depressão, então ela tentava me ajudar, mas não conseguia, mas eu sou mais próxima dela do que meu pai. Meu pai ele é muito ausente, mas ele sempre esteve presente, mas era ausente emocionalmente, fisicamente também, não me ajudava com quase nada. Então, foi assim minha vida inteira até o ensino médio, adolescência. Sim, é importante isso que você me traz de alguma forma. E quando você não tem um ambiente
que você pode retratar ou expressar sobre as suas emoções e seus sentimentos, isso acaba que deixa um pensamento de que esses sentimentos não são importantes na nossa vivência, né? E como isso você acha que a falta desse expressar suas emoções, suas angústias no ambiente familiar, de alguma forma te afeta agora sobre isso que você está sentindo e passando? Nossa, ultimamente eu senti, assim, depois que na parte que eu virei adulta, eu senti porque quando eu era criança, na adolescência, eu não tinha espaço para nada. Eu não podia falar sobre minhas emoções, o que eu sentia. Eu tinha que guardar tudo para mim, porque era muito sinal de fraqueza, tanto para os dois. Então, eu tinha que esconder tudo que eu sentia, eu tinha que guardar para mim. E eu sinto que isso me afetou muito, tipo, com as minhas relações pessoais, até com o meu namorado, nas minhas relações atuais, no serviço, em tudo. Então, eu sempre tive que guardar todas as minhas emoções, tudo que eu sentia só pra mim. Eu não conseguia, não podia, né, falar sobre isso. Uma pessoa sozinha tem que lidar com esse, todas essas angústias, ansiedade, é um peso e provavelmente você está com um desgaste, uma canseira emocional, do momento em que você às vezes se perde, não se conhece, o corpo, né, mostra de alguma forma esse exausto, né, que você tá passando. E essa relação com o seu namorado, me conte um pouco mais, isso te afeta como? Então, com o meu namorado, ele sente que eu tô muito distante, ultimamente. Ele sente que eu não gosto mais dele, ele fala que eu tô me afastando aos poucos, mas não é isso, sabe? É que eu não consigo me expressar muito bem, falar sobre as minhas emoções com ele. Eu gosto muito dele, só que eu tenho muito medo de no final ele acabar não querendo mais continuar comigo e acabar me rejeitando. Aí eu não consigo me expressar, falar tudo que eu sinto pra ele. Então, essa é a relação, é isso que tem mais chateado ele, que ele fala que eu tô me afastando, mas não é isso, sabe? Carol, você trouxe, né, sobre o medo de ser rejeitada, e isso acaba atrapalhando a sua relação com o seu namorado e a todos ao seu redor. Isso é uma coisa que te acompanha desde agora ou é uma coisa que você sente que já vem desde a infância? Isso é desde a infância mesmo, desde sempre, desde a época da escola. Na época da escola eu sempre fazia tudo. Então eu era uma ótima aluna de notas, né? Em questão de notas. E tanto que meus pais não pegavam e não ficavam me cobrando e nada. Eu não queria saber das minhas emoções. Mas na escola os alunos sempre me chamavam de esquisita, de estranha. Eu ficava muito isolada. Então, eu sempre fiquei muito sozinha, eu tinha muito medo de conversar com eles, de apresentar alguma coisa, então eu sempre fiquei muito no meu canto. Eu tinha muito medo constante de ser rejeitada, de eu falar alguma coisa pra eles sem querer e acabar sendo julgada, sabe? E isso sempre me acompanhou. E medo de estar sendo rejeitada por eles, vai que eu falo alguma coisa e eles não gostaram. E aí eu ficava com muito medo disso. Você sente, né, uma autocrítica muito forte, como se você não fosse suficiente em momento algum. Assim, é uma percepção minha, mas isso você concorda? Nossa, assim, tipo, eu percebi isso, eu venho percebendo desde sempre. E Calma, faz parte do momento, não precisa ficar apavorada, tá bom? entendeu? Mas eu sempre me achei que as pessoas estavam me julgando o tempo inteiro. Então eu sempre achei que estava sendo julgada e eu não conseguia me expressar bem. As minhas emoções, elas sempre mudavam muito. Algumas pessoas sempre se afastaram de mim. Então eu sempre pensei que a culpa também era toda minha. Então eu sempre fiquei com esse medo, assim, constante. E eu nunca me achava o suficiente para ninguém, nem meus próprios pais. Sim, isso é um medo muito
é uma pressão que você muito forte sobre a sua pessoa mesmo, né? É muito importante esse ponto que você traz. Carol, então, pegando aqui, né, o seu histórico médico, já vi que você já passou por alguns outros profissionais aqui na clínica, né, e que você tem alguns diagnósticos presentes, como ansiedade, transtorno borderline, hipomania, depressão, alguns episódios de desassociação e hiperproxexia, né, que no caso é uma dificuldade de concentração, né. Como foi esse processo para você? Ele te passou alguma medicação? Eu fui no médico, né? Eu procurei, e aí ele me receitou diazepam. No começo eu sentia que estava melhorando, estava dando uma ajudada, mas depois eu comecei a me sentir muito lenta. Eu estava esquecendo de tudo, não estava conseguindo focar muito bem, eu estava ficando me desassociando de tudo. Era como se eu estivesse desligada, sabe? Então, realmente ajudou no começo, só na hora do medicamento, quando eu fazia o uso, mas depois eu me senti que eu estava totalmente desligada, não estava atrapalhando em tudo, eu não me concentrava. Eu quero explorar um pouco mais sobre essa desassociação que é mencionado. Como seu corpo se sente no momento que acontece essa desassociação? Eu sinto que desliga tudo. Parece que eu tô aqui, mas ao mesmo tempo eu não tô. Eu tô muito distante das pessoas e é automático, mas meus movimentos são automáticos. Isso acontece muito no supermercado onde eu trabalho, né, como repositora, e às vezes só vai no automático, eu pego, vou fazer, eu nem percebo, eu me desligo totalmente, eu nem lembro disso depois, e meu cérebro ele fica como se fosse uma nuvem bem escura, pesada, assim, então eu me desligo totalmente. Percebo, né, que esses momentos de desassociação estão presentes no ambiente de trabalho, e isso é um sinal, uma forma do seu corpo estar tentando privar a sua mente de uma coisa que ela acha que é ameaçador. E em quais momentos assim específicos você, em momentos de estresse, você sente isso? Eu sempre tô me estressando muito, é sempre no trabalho, a maioria das vezes. É um lugar muito cheio, então é muito barulho, tenho problemas sérios com barulho, estímulos, e aí a minha ansiedade ataca, tudo ataca, eu começo a me dissociar, eu começo a fugir, não consigo prestar atenção em nada, e aí eu sinto que eu tô enlouquecendo, eu sinto que eu tô ficando doida e eu senti essa necessidade muito grande, por isso que eu vim procurar ajuda aqui, porque eu tava passando os limites, já era ter procurado essa ajuda há muito tempo. Sim, é muito importante isso que você traz, né, e reconhece, mas esse enlouquecer não quer dizer que você está enlouquecendo, é só uma forma de que seu corpo está cansado e realmente chegou no limite. Fico assim, muito feliz que você tenha visto essa exaustão, que o limite já chegou e que é uma hora de realmente procurar uma terapia e alguém que possa te ajudar, né? E nesses momentos, assim, você já usou alguma estratégia para tentar diminuir? Eu sempre tentava mexer no celular na hora, pra não tentar esquecer o que estava acontecendo. Aí eu, às vezes eu escutava música, eu tentava ficar tranquila, sabe? Ia pra um cantinho, ficava quieta, mas não me ajudava não. Isso a gente percebe, né? A sobrecarga entre o corpo e a mente, né? Sim. A gente pode pensar umas estratégias de começo. De primeiro momento, eu aconselho você a procurar o médico responsável pela medicação e falar para ele, relatar que a medicação não está fazendo o devido efeito, talvez possa ser realizada uma troca e continuar com o acompanhamento psicológico. Você gosta de música, de escrever?
Sim, gosto muito. Desenhar também, escrever o que eu tô sentindo de vez em quando, música mais calma às vezes, que é o que eu mais gosto no momento. Então, de primeiro momento, a gente, assim, pode realizar um momento de descanso de mente, né? Colocar um fone, uma música de meditação. Se você gostar de alguma música extrema, coloca essa música no fone, coloca pra fora também. Escrever, talvez, o que está sentindo na hora, no diário, se for um caso que você não possa, se não for o dia da sessão, né, você escreve, já que não tem com quem expressar essas emoções, né? Sim. Vai ser muito importante. E de primeiro momento a gente pode tentar essa estratégia. Caso você veja que não está dando certo, a gente vai, ao longo das sessões, planejando outra, né? A nossa sessão já está chegando ao final. Muito obrigada, Renata. Eu ainda tô meio apreensiva, não vou mentir, mas já vim aqui de primeira, resolvi contar tudo, então aos poucos eu acho que eu me solto mais durante essas sessões. Eu fiquei com muito medo de vir. Como era a primeira vez, eu não tinha passado por um atendimento psicológico. Eu só fui direto no médico, no psiquiatra mesmo, então eu nunca fui numa terapia, então eu tava com muito medo mesmo. Então, você percebe na longa sessão, você trouxe fatores muito importantes. De primeira mão, eu fico muito feliz que você se sentiu confortável a me trazer esses aspectos profundos, né? E me falar sobre um pouco da questão familiar, dos relacionamentos, do trabalho. Tudo que você trouxe é muito importante no decorrer da sessão. E essas sessões de terapia no seu tempo, não tem um tempo certo, é o que você quiser falar no dia, então não precisa ter pressa. E a gente vai trabalhando aos poucos para tentar te ajudar a resolver sobre as suas ansiedades e todos os problemas que você vem passando, tá bom? Sim, obrigada. Obrigada a você, que você tenha um ótimo dia. Você também, ó. Isso.